Gente, foi muito bom eu chegar aqui nessa chácara de um grande amigo nosso e encontrar esse trator aqui. Porque esse aqui é uma das minhas lembranças. Quando eu tinha mais ou menos 10, 11 anos, a condução que a gente tinha na roça era um trator. E um trator não era igual esse aqui não, que está bem equipadinho, não, nossa. A gente sentava quase que em cima do pneu para vir para o pau-terra. E eu lembro de uma história que meu pai estava arando um pedaço de terra perto de casa e minha mãe falou: vai chamar seu pai para almoçar, Vilma? E eu fui. E quando chegou lá, ele falou: não, mas não pode, fala para sua mãe que eu não posso almoçar agora não, que tem que terminar de arar isso aqui. Eu falei: pai, deixa eu dirigir para o senhor esse trator enquanto o senhor vai almoçar. Aí meu pai era assim muito apegado com a gente e ele amarrou o acelerador, amarrou o volante num ângulo que dava para... porque o meu pai era engenheiro. E eu tentava imitar ele. E ele colocou eu no banco do trator e a gente foi, e ele foi almoçar e eu fiquei arando a terra para ele. Mas não precisava, ele falou: ó, Vilma, não pisa em nada, não mexe no volante, você pode ficar durinha aí, sentadinha, que tá travadinho e vai certo, ele vai rodar direitinho aí na terra, eu vou, almoço e volto, rapidinho, tá? Tá. E ele foi almoçar, gente, e me esqueceu em cima do trator. E não tinha esse capacetinho aqui também não, o trator não. A fumaça dele, dependendo do vento, vinha na cara da gente. E eu fiquei rodeando com esse trator ligado e arando. E eu estava encantada com isso. Eu levantava, subia, olhava e subia. Aí meu olho começou a arder, eu vi que era a fumaça do escapamento do trator e estava vindo num olho. Aí eu cheguei mais para cá um pouquinho, para a fumaça vir para o outro olho, para embaçar do mesmo jeito. Aí ele e minha mãe, depois de uma determinada hora, e já tinha arado o círculo que ele tinha amarrado, o volante, já tinha passado umas 10 vezes no mesmo lugar. A terra já estava fofa, já não estava dando para arar, para passar o trator, não. E nisso minha mãe falou para ele: Zica, cadê a Vilma? Ele falou: nossa, eu esqueci ela no trator. E correu. Quando ele chegou lá, eu estava cochilando. Aquele barulhinho do trator foi me dando um sono. Eu estava cochilando, deitada em cima do volante do trator, já com a cara pretinha. Gente, pretinha eu já era. Com a fumaça piorou um pouquinho. Então eu tenho essas lembranças assim boas da minha época de infância. E hoje eu vi esse trator aqui, gente, e lembrei o tanto que era bom a gente trabalhar na roça, ter um trator para trabalhar. E nós todos da minha casa aprendemos a dirigir nesse tratorzinho velho que meu pai tinha. Para vir para o pau-terra, o que a gente tinha que vir ou de carroça ou de trator. E meu pai tinha o pneu do trator dele, era um pneu grande, outro pequeno, não tinha tudo igual a esse que a gente está olhando aqui hoje, que a gente está aqui hoje, não. Eu vinha sentada no pneu, numa latinha que meu pai colocava, e ele tremia muito, gente. Eu lembro que um dia nós chegamos para a missa do pau-terra, quando eu desci eu continuei tremendo, e o olho também tremendo, pulando sem parar, porque tremia tanto que os órgãos internos que a gente tinha, paquera, coração, tudo, tremia 2, 3 horas depois de ser descido o trator. Essa história e várias outras nós vamos contar aqui, nós vamos reviver juntos no tempo da roça. Agora vamos para a nossa receita. É com muita alegria que eu estou aqui mais uma vez para fazer com vocês a nossa receita do tempo da roça.
E não é só no tempo da roça. Esse tempo frio, gente, essa receita que nós vamos fazer hoje é muito boa. E para minha alegria, eu estou aqui com um grande amigo que quase toda a cidade conhece, que não precisa nem de falar o nome, o meu querido amigo Fernando Nogueira. Fernando, é um prazer estar aqui com você fazer essa receita. O prazer é todo meu, dona Vilma Rodrigues. É um prazer estar aqui participando, né, junto com a senhora dessa receita. Você gosta de caldo? Gosto de tudo. De tudo? De tudo. Graças a Deus. Gente, hoje nós vamos fazer, eu vou fazer aqui com o Fernando, um caldo de mandioca. E vou antecipar, para que seja mais rápido, para que eu mais o Fernando possa conversar com vocês um pouquinho, eu já antecipei aqui, já cozinhei a mandioca, coloquei aqui antes um pouquinho para cozinhar. Aqui, gente, ó, tá a mandioca cozida, picada e cozida. Na roça, a gente chama isso aqui de quibe. Mas hoje, o quibe, muita gente fala caldo de mandioca. Eu não gosto daquele caldo de mandioca que realmente é só o caldo. Eu gosto que tenha assim uns pedacinhos. Já fiz aqui também, já fritei a carne de sol, porque o caldo de mandioca você pode fazer ele com carne de sol, com linguiça, com frango, com a carne da sua preferência. Hoje nós vamos fazer com a carne de sol. Então aqui já está a carne de sol frita, nós já temos aqui o cheiro verde, a pimenta de cheiro e aqui nós temos o caldo, gente, que a gente passa na panela, um pouco do caldo da mandioca, para tirar a cor e o sabor da carne que fica na panela onde ela é fritada. Agora aqui nós só vamos misturar o que eu já expliquei para vocês, que já estava pré-pronto. A gente vai misturar a carne, que já está frita, 1 quilo de carne de sol, para 3 quilos de mandioca. Então aqui já vai mudando o jeito. Aqui eu adicionei meio quilo da carne. Aqui eu vou adicionar mais meio quilo, já temperada também. Apesar de ser uma carne de sol e precisar de muito pouco sal, aqui eu já coloquei a carne. E no que você vai mexendo aqui, gente, vai soltando já o sabor, porque eu não gosto da carne cozida. Aqui já vai soltando o sabor e a cor da carne nesse caldo. O que vai diferenciar é esse caldo que a gente fez na panela que fritou a carne. A gente tirou um pouquinho da água da mandioca, passou na panela para tirar a cor e o sabor da carne que fica na panela onde ela é frita. Aí eu já vou colocar aqui esse caldo também, que já foi tirado da panela. E quando se coloca, gente, aqui esse caldo, olha a cor que fica. Antes estava a mandioca branca, né? E eu já falei, gente, eu não gosto de mandioca, de caldo muito branco. Ele tem que ter uma corzinha. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos para tirar essa cor da panela que fica a carne. Aqui já está praticamente pronto. É muito, muito rápido para fazer. Aí, o que a gente vai acrescentar agora? A pimenta de cheiro. Aqui eu cortei 4 pimentas de cheiro, 4 pimentas grandes. Como ela não é ardida, a pimenta ardida você vai colocar do seu gosto. E aqui eu tenho, no cheiro verde, coentro, cebolinha e salsa. Aí isso também vai muito gosto. Quando você está fazendo para pessoas que você sabe que gostam de cheiro verde, você já pode acrescentar aqui e servir junto. Quando você não tem certeza se a pessoa gosta ou não, o ideal é você deixar na vasilha e a pessoa colocar no prato se ela gostar ou não. E eu vou fazer isso aqui, eu vou deixar aqui para a gente colocar no prato quem gostar ou não. Mas como eu disse para vocês, enquanto ferve aqui, eu conheci o Fernando há muito tempo atrás, eu ouvi a história dele e ele já me seguia no rádio. O Fernando me segue, né, Fernando? Eu procuro seguir a dona Vilma Rodrigues, viu? Eu vou à caça mesmo, viu? A gente sente o faro muito longe, né? Mas a gente sente aquele faro, a gente vai atrás meio da caça mesmo. Não, mas isso é mentira dele, gente. Isso é uma mentira muito grande do Fernando. Sabe por quê?
Ele sai à caça, então, de todo mundo do rádio, porque ele ouve todos os programas, ele participa de todos os programas, do esporte. Você começa lá das 5 da manhã, não é, Fernando? Olha, o Jairo Mendes, né? Jairo Mendes, aí vem a geração do esporte, depois vem o Jornal da Tarde, né? Com Candinha e Dona Vilma Rodrigues, né? E depois vem muitas vezes vem o Marcelo Santos, né? O programa do Marcelo Santos com o Carlos Antônio. Vou junto com o Geraldo Mendes e até à noite com o pastor Mário Arnaldo também. E à noite junto com o Geraldo Mendes, com o Mauro Lopes e Jane Silva. Então, gente, isso aí é a caça dele. Ele caça a sintonia do rádio. Ele gosta muito de rádio, porque o Fernando, ele é uma pessoa muito ativa. E ele trabalhava, tinha uma vida normal, uma família normal, quando aconteceu esse acidente que o deixou na cadeira de rodas. E não foi só na cadeira de rodas. Ele tem um monte de limitação, mas nem por isso ele deixou de viver bem. Ele deixou de gostar de viver por isso. Então eu acho que o Fernando, eu o convidei para a gente fazer essa receita aqui hoje, porque como ele é um exemplo muito grande para mim, ele pode também ser para você. Como que aconteceu o seu acidente, Fernando? Conta para as pessoas que estão nos assistindo. Eu tinha 20 anos de idade, casei com 20 anos e sofri um acidente com 22 anos de idade. E o que acontece? Eu sofri um acidente, eu caí de um pé de abacate, 4 metros de altura, quebrei a 7ª vértebra da coluna. E ali fui para o Sara Kubitschek para que pudesse recuperar. E ali fiquei por 4 meses. Mas isso, tudo que, como a dona Vilma estava falando aqui, tudo eu vou resumir para simplificar mais para vocês. Então, o que eu quero dizer para vocês, não me impediu, no primeiro ano, foi tudo difícil, foi lutas, tive que mudar para a casa do meu pai, aonde tem um barracãozinho até hoje, mas graças a Deus tive 2 filhos, Diego Lucas e Matheus Henrique. Então, o que eu quero dizer, que quando eu tive que eu já andei, joguei futebol, joguei no Aná Futebol Clube, na época do Finado Vicente Rufino, então o que eu quero dizer para vocês, então a vida era normal. Mas depois que você passa a ter uma vida como um cadeirante, você vê que tudo muda na sua vida. Tudo muda por quê? Porque muitas vezes nós enfrentamos muitos obstáculos nos dias de hoje. Talvez muitas vezes as pessoas muitas vezes nos humilham com palavras, não todas, nem todos. Mas nós temos que dizer muitas vezes a verdade, muitas vezes as limitações que nós temos hoje, né, da nossa a sensibilidade, e todos, não só eu, como todos pessoas idosas, pessoas que frequentam o nosso mundo hoje. Então eu já estive nessa cidade de Anápolis todinha, já estive em Goiânia, Brasília, muitas vezes em Umas também, na cadeira de roda, tudo, pregando a palavra de Deus. Então o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a gente vivendo numa cadeira de roda, a vida tudo muda, completa, porque se você não tiver ajuda de um lado, você não vai saber como lidar com a outra. Então, como eu estou aqui, eu quero dizer para vocês, você que está aí hoje aí pensando que sua vida está ruim, se você olhar lá para trás, você vai ver muitas coisas piores. Porque eu dou graças a Deus por eu estar vivo até hoje. Tenho 48 anos de idade, né? Tenho 48 anos de idade, perdi muitas coisas, mas nem isso me tirou de viver a vida, de prosseguir a vida. A sua vida antes e depois de mim? Olha, veja bem. Não, melhorou ou piorou? Só isso? Não, melhorou porque eu conheci pessoas maravilhosas, né? Agora a dona Vilma, do Manuel Valeric, né? O Edinho, o Wesley também, que se eu não posso... Muitas vezes a pessoa fala, mas não é puxando saco, não puxa saco de ninguém. O que a gente tem que falar a verdade. Então eu vejo hoje muito pouca ajuda para aqueles que precisam, como necessidade, todo tipo de necessidade fisicamente. Mas só tem uma pessoa que possa trabalhar, como se diz, trabalhar numa delegacia, fazer ela de 4 delegacias. Só um sozinho não dá conta. Mas querer julgar a pessoa, querer tirar a pessoa, querer fazer a pessoa... Não, de forma alguma, tem que ajudar, porque nós precisamos de ajuda. Qual que é a maior dificuldade que uma pessoa
que tem as limitações que você tem, enfrenta aqui no dia a dia? Nós enfrentamos muitas coisas, que nossa cidade de Anápolis não está adequada para um deficiente físico ou para um idoso que seja. Você vai no supermercado, você não tem como entrar porque não tem uma rampa. Você vai num banco, piorou. Se você vai numa rede pública, piorou mais ainda. As pessoas, muitas vezes, você vai pegar um ônibus, não tem um elevador para poder subir você, como tem em Brasília, que é um lugar muito estruturado. Então, o que eu quero dizer, nós enfrentamos muitos obstáculos hoje por causa disso. Por falta de quê? Por falta, muitas vezes, talvez do pessoal, daqueles que estão lá em cima, dos escalões que estão lá em cima, rever isso, os nossos conceitos, porque nós também temos direito também. Nós temos direito, nós temos lei para isso. Se eles não conhecem as leis do deficiente físico, do idoso, daqueles que precisam, eles têm que passar a conhecer, a ler mais. E eu, Fernando, se eu como sua amiga, sinceramente, às vezes eu não sei o que eu posso fazer para te ajudar. Uma pessoa que quer ajudar hoje, o que ela pode fazer para te ajudar ou ajudar uma pessoa que está na sua situação? Olha, veja bem, tem muitas pessoas hoje que precisam de muita ajuda. Nós mesmos, eu graças a Deus, eu sempre tenho ajuda pela minha amizade, a gente tem muitas ajudas. Muitas vezes aí nós enfrentamos aí problemas de fraldas, né? Fraldas que muitas vezes não tem, os curativos completos que uma pessoa hoje que está acamada hoje como deficiente físico, não só como eu, mas como o idoso também, e necessitam. Se você vai comprar um pneu hoje de uma cadeira de roda, não só eu, mas muitos que precisam da cadeira, que são suas pernas, porque a cadeira são nossas pernas, sem ela nós não somos nada. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, veja bem, você vai comprar um pneu aí é R$15, mas você vai comprar um pneu de bicicleta aí é R$10. Por que as coisas para o deficiente físico, para as pessoas idosas, são mais caras do que para as pessoas que estão normal andando? Mas mesmo, Fernando, com todas essas dificuldades que você enfrenta, que o deficiente enfrenta, a pessoa consegue ser feliz? Eu tenho Deus. Quando você busca Deus, quando você tem Deus do seu lado, você pode dizer que você não vai ter depressão. Porque nós temos que saber viver. Temos que saber viver. Então, se nós sabemos saber viver, nós não vamos ter depressão, não vamos ter doença, não vamos ter nada. Fernando, hoje eu vou fazer uma última pergunta para você, porque não está dando para aguentar esse cheiro aqui, né? Tá gostoso demais. Né? Fernando, hoje tem muitas pessoas que estão enfrentando essa situação. Qual é o conselho que você dá para as famílias que está começando a enfrentar essa situação agora? De um irmão que sofreu um acidente, que vai ficar deficiente, de uma pessoa da família que ela vai ter que receber, vai ter que cuidar e vai ter que começar a viver essa situação que você já tem 20 e tantos anos que vive. Qual o conselho que você dá para essas pessoas? Como que elas devem agir? É o amor, o carinho, é saber aprender a lidar com a situação que vocês vão enfrentar hoje, que não é fácil, mas vocês têm que aprender e têm que colocar, não na cabeça, mas sim no coração, para que vocês possam, a cada dia, a lidar com a situação a qual vocês hoje, muitas vezes hoje, estão passando por isso e não estão sabendo lidar com um deficiente físico que um dia andou. Gente, amém? Essa é um pequeno pedaço da história do Fernando, que eu admiro muito, né? Tanto que eu gosto de trazer aqui para fazer minhas receitas com você, pessoas como o Fernando, que tem muito que ensinar. Muito obrigado, Fernando. Agora nós vamos para a hora mais gostosa do nosso programa. Bom, assim, eu agradeço nossos ouvintes. E eu vou empurrar você para você passar debaixo dessa mesa, Fernando. Pela paciência. Vamos tomar um caldo agora, um caldo de mandioca agora, né? Bem, gente, agora, como eu já disse, nós vamos para a melhor parte, que é experimentar a receita. E vocês não pensem que eu vou dar mole pro Fernando, não. Ele agora vai ter que experimentar isso aqui, falar se tá bom mesmo. E eu vou fazer ele passar por baixo dessa mesa aqui, hein, Fernando? Vou servir com cheiro verde para você. E quero ver se você vai gostar, Fernando. Pode falar a verdade, viu? Pode falar a verdade. Tá bom, muito obrigado. E aqui... Vamos experimentar, né, meus queridos? Nossa, que benção, viu? Primeiro eu quero ver você experimentar, Fernando.
Wesley. Experimenta, viu? Tá gostoso, viu? Tá muito gostoso. Gente, foi um prazer muito grande fazer essa receita aqui novamente com vocês e até a próxima semana.